Hoje eu vou pedir para você ficar no café comigo até o fim. Seja você homem, seja você mulher, seja a idade que for, quero te pedir muito para ficar. Não vou falar agora o porquê, lá no final eu te explico e você vai ficar sabendo. Nosso café é o nosso momento da gente se aproximar, né? De eu trazer para você que como se a gente estivesse tomando um café a mais e conversando mesmo. E eu quero compartilhar com vocês que eu estou vivendo um momento muito singular na minha vida. E eu tô com uma lista de sinais e sintomas e eu vou abrir aqui para vocês, tá? E eu quero que vocês me acolham nesse lugar. Olha só, eu achei uma lista, eu vou ler essa lista e eu vou falar com vocês o que está acontecendo comigo ou não. Então, olha só, são vários grupos: alterações menstruais, ciclos irregulares, menstruação mais frequente ou mais espaçada, fluxo mais intenso ou mais fraco, spotting e sangramento fora de época e pular menstruações. Sim, estou com um pouco de sangramento fora de época desse grupo. O resto, não. Sintomas vasomotores relacionados à regulação térmica. Ondas de calor e fogachos. Gente, eu sou uma pessoa que eu não sei mais discernir se está fazendo calor ou se está fazendo frio. Você não tem noção o que é isso. Suores noturnos. Tem noite que eu transpiro de molhar o colchão e é um suor muito diferente. É um suor de... Eu transpiro nas pernas, especialmente... Você já transpirou nas pernas? Eu nunca tinha transpirado nas pernas. Eu sinto as pernas escorrerem e às vezes nas costas. E quando vem nas costas, é uma molhadeira que molha o colchão com uma certa regularidade. Sim. Sensação súbita de calor seguida de calafrios. Eu tava achando que eu tava ficando doida, mas é exatamente isso. Ao mesmo tempo que eu tô com calor, eu tô com calafrio. E às vezes me dá um calafrio, eu coloco um pijama e depois dá um calor de repente, que aí eu tiro a roupa e eu fico sem roupa nenhuma, porque eu não aguento nem ficar com roupa no meu corpo. Nenhum. Me sufoca, sei lá. Rubor facial, não. Sono e energia. Insônia. Nunca tive na minha vida. E vocês não fazem ideia. O que é você... Eu acho que quem tem insônia faz ideia sim. Mas, pelo amor de Deus, eu tenho dormido noite sim e noite não. Você não acredita. Dificuldade para pegar no sono. Acordar várias vezes à noite até que não. Ou eu durmo ou eu não durmo. Então, às vezes, eu viro à noite com frequência e aí no outro dia eu estou pregada e aí a hora que eu durmo 14 horas. Sono não reparador, verdade, eu estou acordando extremamente cansada quando eu consigo dormir. E assim, eu nunca bebi para ter ressaca, eu não sei o que é isso, mas eu imagino que deva ser uma sensação de ressaca, que eu não consigo, eu levo 1 hora para me preparar para acordar. E fadiga e cansaço persistente, diário. Humor e cognição. Irritabilidade, até que não. Ansiedade, muita. Oscilação de humor, não. Humor deprimido e tristeza, talvez. Eu acho que não, porque eu estou medicada. Porque se eu não estivesse medicada, provavelmente sim, eu poderia estar aí com algum diagnóstico de depressão, porque eu tenho vivido um isolamento. Eu, Lívia, a Lívia do povo, sociável, que adora sair, eu só tô falando sim para Alcoólicos Anônimos. O resto, amigos, família, eu não quero. Eu quero ficar quieta na minha rede lendo meu livro. Sensação de mente lenta, total. Névoa mental, e a névoa mental, o nome não poderia ser outro. É como se eu tô aqui conversando com vocês, vem uma nuvem e aí esbranquiça tudo aqui e de repente, por alguns segundos, eu não sei nada. Aconteceu de eu trabalhando por alguns segundos, eu não saber mais
o nome daquela pessoa na minha frente e o que ela estava fazendo ali, mas depois passa. Dificuldade de concentração, isso eu tenho TDAH, então isso daí já é uma questão antiga. Esquecimentos mais frequentes, TDAH também. Metabolismo e composição corporal. Ganho de peso, especialmente abdominal. Ô, gente, você não tem noção. Eu engordei, e eu engordei especialmente na barriga. Eu tô igual grávida, minha autoestima está no lixo. Eu tô pensando em fazer procedimento, coisa na barriga, coisa que eu nunca fiz, não pretendo fazer, eu não faço procedimento no rosto e nada, não pretendo, mas a minha barriga, eu tô escandalizada com a minha barriga. Maior dificuldade para perder peso, eu engordei, e sensação de metabolismo mais lento também. Sexual e ginecológico, redução da libido, secura vaginal, menor lubrificação, dor e desconforto na relação sexual e redução da sensibilidade sexual. Graças a Deus, não. Pelo menos dessa eu tô livre. Urinário e pélvico, urgência urinária, urinar com mais frequência, infecções urinárias recorrentes, sensação de bexiga irritada e leve incontinência urinária. Até que não, tem hora que eu acho que eu tô fazendo xixi com mais frequência, mas até que não. Pele, cabelo e tecidos. Pele mais seca, não, minha pele está mais oleosa igual ela nunca foi. Coceira cutânea, sim. Queda ou afinamento de cabelo, não. Unhas mais frágeis, minha unha está um lixo, olha aqui, ela tá todas quebrando, não crescem. Alterações na textura da pele, além de oleosa, eu comecei a ter mancha, coisa que eu também nunca tive, e já chegou o dia de eu sair buscando skincare aí, antidade, sérum, vitamina e tal. Músculos esqueléticos, dores articulares, dores musculares, rigidez corporal, sensação de perda de força. Gente, sensação de perda de força, eu tô vendo. Subir escada, fazer minha natação, eu tô sentindo na hora de dar abraçada, que tá mais difícil do que sempre foi. Neurológicos e outros. Cefaleias ou piora de enxaqueca, palpitações, sim, direto. Tontura ocasional, sim. Sensibilidade aumentada a estímulos, sim. Mastalgia, que é a dor mamária, ou seios mais sensíveis, não. Boca seca, não. Alterações gengivais, sim. Fui parar no dentista. Olhos secos, sim. Tô só usando colírio lubrificante. Alterações de odor corporal, sim. Eu percebi que o meu cheiro tá diferente, não que o cheiro tá ruim, a gente tem um cheiro, né? E o meu cheiro tá diferente, eu percebi isso. Aumento dos pelos faciais, não. Formigamentos e sensações cutâneas estranhas, sensação cutâneas estranhas, sim. Olha que sintomatologia mais inespecífica. Você sabe o que é isso? Perimenopausa. A perimenopausa é o período que o corpo da mulher ele começa a se preparar para a menopausa, e isso pode durar de 4 a 10 anos. E eu venho pensando, e quando isso começou a acontecer, e mulheres 40 a mais já tem que começar a se preocupar com isso, não é preocupar, a olhar para este lugar. Num primeiro momento eu falei, gente, eu tô doente, eu tô adoecendo, o que tá acontecendo? Mas que médico que eu vou? Porque tá tudo dando errado. É endocrinologista, é dermatologista, é cardiologista, é neurologista? O que tá acontecendo? E aí eu comecei a pensar nesse lugar, e aí isso, ao mesmo tempo que é uma maravilha, é um absurdo, graças a algumas mulheres que resolveram falar sobre isso na mídia. Então aqui eu comecei a ouvir Angélica, comecei a ouvir Cláudia Raia, comecei a ouvir Adriane Galisteu, comecei a ouvir principalmente a deusa Fernanda. E aí,
ouvindo elas, eu comecei a trazer um olhar para este lugar, porque nós profissionais da saúde mental e profissionais em geral, a gente não é convidado e estimulado a olhar para isso. E aí eu andei começando a pensar sobre isso. Isso é muito grave, gente, porque olhando para as minhas sintomatologias, eu comecei a pensar em outras mulheres que estão vivendo isso e não têm o mesmo privilégio que eu tenho de acesso à informação. E aí eu comecei a ver alguns dados muito alarmantes. A idade média de divórcio no Brasil é de 41 a 42 anos. 1 a cada 4 a 3 divórcios envolve pessoas 50 a mais. 45 a 54 anos é a idade de maior risco para suicídio em mulheres. E entre 40 e 60 anos é um período onde pode surgir ou escalar um alcoolismo silencioso. A idade da menopausa e da perimenopausa. E por que eu tô pedindo aqui para homens e mulheres assistirem? Gente, porque isso não é uma questão da saúde da mulher só. É uma questão de saúde. É uma questão, e deveria ser de saúde pública, porque a não compreensão e o não entendimento deste momento que todas as mulheres vão passar por ele impacta na vida de homens e de mulheres, impacta na vida dos filhos, impacta na vida de toda a população. E o bizarro de não ter pessoas falando sobre isso, né, é multifatorial. E eu queria trazer aqui duas perspectivas. Uma da Bell Hooks. A Bell Hooks tem um livro extraordinário que chama Tudo sobre o Amor, onde ela fala que a gente não tem informações científicas sobre o amor e culturais sobre o amor que não sejam carregadas de estigma, porque desde que o mundo é mundo, quem ensinou pra gente o que é o amor foram os homens. Os poetas eram os homens, os escritores eram homens, os pintores eram homens. A mulher não podia trabalhar até ontem. E a arte sempre foi um trabalho. Então, a visão, a construção social e cultural, ela é patriarcal. Então, segundo ela, a gente tem essa questão do homem que está aqui nos ensinando sobre o amor. E a gente tem também homens que eles também trouxeram uma perspectiva patriarcal, subliminar, em algumas compreensões e vieses de estudo e pesquisa acerca da saúde da mulher e do homem, inclusive. Então, a gente teve na psicanálise, quem foram os primeiros? Foram homens, os primeiros foram homens, né? Freud, Jung, Viktor Frankl. Depois vieram os pós, mas os pós vieram a reboque destes homens, que trazem todas essas perspectivas, esse olhar masculino que está neles, que é da sociedade, que era da ordem das coisas. Então, nessa perspectiva, qual homem que tinha interesse em estudar sobre isso, né? Não tinha. Então, também vou colocar aqui para vocês uma colega profissional que tem um Instagram extraordinário, ela chama Fernanda, ela é psicóloga e psicanalista, ela é muito estudiosa e ela faz uns posts muito interessantes. E ela tem muito esse olhar sobre o amor, sobre a saúde da mulher. E outro dia eu vi ela comentando como que não tem coisas científicas profundas disponíveis para nós sobre menopausa e perimenopausa na saúde mental da mulher. Então, claro que agora, né, eu já conversei com a minha ginecologista maravilhosa, que é ginecologista, é sexóloga, é estudiosa da psicanálise, ela tem uma visão global. Vou nela no mês que vem e começar a construir com ela
as possibilidades agora para mim, porque é muito tempo, gente. Isso diz de muita coisa. E como que eu vou viver a partir de agora sem permitir que esses sintomas tragam prejuízos tragam mais prejuízos na minha vida, em todas as áreas de relacionamento, né? Eu comigo mesma, eu no meu desempenho, mas ao mesmo tempo respeitando essa mudança do meu corpo que começa a me preparar para uma outra forma de viver, né? Um outro ponto que eu acho que as pessoas têm medo de estudar a perimenopausa e a menopausa, eu acho que é medo mesmo e desinteresse, é porque, de certa forma, a gente ainda entende a perimenopausa e a menopausa como envelhecimento e luto, como envelhecimento e morte. É só perda. É perda da vitalidade, é perda sexual, é perda do prazer, é perda do vício, é perda de se sentir desejada, porque para isso, para algumas mulheres é importante, até pela estrutura patriarcal no qual nós somos forjadas, e os homens também. Então, é muita perda. Então, e dá medo aprofundar no entendimento do que essas perdas vão significar. Para muitas pessoas vai dar medo, né? Então, é um tema que não é gostoso de aprofundar e entender, né? Então, eu queria trazer esse convite. Se você tiver ficado aqui até o final, homens e mulheres, a gente precisa normalizar isso. Como eu disse, que bom que tivemos e temos algumas pessoas que têm uma publicidade grande, né, são muito conhecidas no país, e que essas mulheres se dispuseram a ser voz para este lugar, para poder quebrar tabus, e isso é um papel dos artistas responsáveis também. Mas que absurdo que não tenha partido e que não seja uma prática profissional, uma prática comum entre nós profissionais de saúde. Por que a mídia precisou começar a despertar isso? Para as pessoas começarem a falar sobre isso, né? Começarem a pensar sobre isso. Isso traz mudanças nas escolhas que a gente faz, na qualidade dos nossos relacionamentos e na saúde mental dos indivíduos. É algo que precisa ser investigado, valorizado e criar alternativas possíveis, porque eu tenho algumas comorbidades. Então, eu tenho trombofilia, eu tenho lipedema, que traz questões hormonais e outras questões, inclusive, e muito provavelmente não vai ser indicado para mim fazer uso de reposição hormonal. E aí, como é que eu vou fazer, né? Então, da gente pensar a saída juntos, né? Cada caso individualizado, porque também os sintomas eles mudam, né? E que bom que eu também tenho um marido profissional da saúde, fisioterapeuta, e mais do que isso, ele tem uma sensibilidade muito específica, porque ele trabalha com coluna e com idoso. Então, não é à toa, né, que ele tem esse olhar sensível em relação à minha, até muito mais sensível do que o meu, confesso. Mas não é a realidade da esmagadora maioria dos homens, né? Então, espero que você tenha ficado até aqui e eu quero te convidar para poder se informar, seja você quem for, de qualquer gênero, para você saber que esse momento, se não chegou, vai chegar, e quando ele chegar, para você estar preparado e preparada para este momento, que é uma travessia com uma potência linda, de um novo significado na vida de todos que estão atravessando essa jornada. É isso. Boa jornada para nós. Vem comigo caminhar comigo.